Olá! Iremos tratar sobre o pronunciamento técnico CPC 24, evento subsequente. O CPC 24 tem como objetivos determinar quando que a entidade deve ajustar as suas demonstrações contábeis em relação a eventos subsequentes ao período contábil a que essas demonstrações se referem. Com isso, o evento subsequente ao período a que se referem as demonstrações contábeis é o evento que pode ser favorável ou desfavorável, que acontece entre a data final do período a que se referem as demonstrações e a data que é autorizada a emissão de tais demonstrações. Reconhecimento e mensuração. Evento subsequente ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis que originam ajustes. A entidade deve retroagir e ajustar os valores reconhecidos em suas demonstrações contábeis para que reflitam tais eventos. Se a empresa, após o período a que se referem as demonstrações contábeis, receber informações sobre condições que já existiam até aquela data, deve atualizar as divulgações. Evento subsequente ao período contábil a que se referem as demonstrações que não originam ajustes. Os eventos que surgiram após o período a que se referem as demonstrações contábeis não geram ajustes. A empresa deverá divulgar para cada categoria de eventos as seguintes informações: natureza do evento e estimativa do efeito financeiro ou declaração de que tal estimativa não pode ser feita. Dividendos. Se a entidade declarar dividendos aos detentores de instrumentos de patrimônio após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis, não deve reconhecê-los como passivo ao final daquele período. Se forem declarados dividendos após o período contábil, mas antes da data de autorização da emissão das demonstrações contábeis, esses dividendos também não serão reconhecidos como passivo no final daquele período e deverão ser divulgados nas notas explicativas em conformidade com o CPC 26. Continuidade. A entidade não deve elaborar suas demonstrações contábeis com base no pressuposto de continuidade se sua administração determinar, após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis que pretende liquidar, ou deixar de operar, ou que não tem alternativa realista se não fazê-lo. A deterioração dos resultados operacionais e da situação financeira após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis pode indicar a necessidade de considerar se o pressuposto da continuidade ainda é apropriado. Se o pressuposto da continuidade não for mais apropriado, o efeito é tão profundo que este pronunciamento requer uma mudança fundamental nos critérios contábeis adotados, em vez de apenas um ajuste dos valores reconhecidos pelos critérios originais. Divulgação. Data de autorização para emissão. A entidade deve divulgar a data em que foi concedida a autorização para emissão das demonstrações contábeis e quem forneceu tal autorização. Se os sócios da entidade ou outros tiverem o poder de alterar as demonstrações contábeis após a sua emissão, a entidade deve divulgar esse fato. É importante que os usuários saibam quando foi autorizada a emissão das demonstrações contábeis, já que elas não refletem eventos posteriores a essa data. Se a entidade, após o período a que se referem as demonstrações contábeis, receber informações sobre condições que existem até aquela data, deve atualizar a divulgação que se relaciona a essas condições à luz das novas informações, mesmo quando as informações não afetam os valores reconhecidos nessas demonstrações. Além de considerar, se deve reconhecer ou modificar uma provisão com base no pronunciamento técnico CPC 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, a entidade deve atualizar sua divulgação sobre a contingência passiva à luz daquela evidência.
Atualização da divulgação. Se a entidade, após o período a que se referem as demonstrações contábeis, receber informações sobre condições que existiam até aquela data, deve atualizar a divulgação que se relaciona a essas condições. Um exemplo da necessidade de atualização é quando as demonstrações contábeis ficam disponíveis e mostram evidências de contingência passiva que existiam ao final do período contábil, a que se referem as demonstrações. Além de considerar se deve reconhecer ou modificar uma provisão com base no CPC 25, a entidade deve atualizar sua divulgação. Evento subsequente ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis que não originam ajustes. Em relação aos eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis que não originam ajustes, considerando que a não divulgação pode influenciar as decisões a serem tomadas pelos usuários das demonstrações, a entidade deve divulgar, em notas explicativas, as seguintes informações para cada categoria significativa de eventos citados anteriormente: a natureza do evento, a estimativa de seu efeito financeiro ou uma declaração de que tal estimativa não pode ser feita. Estes são alguns exemplos de eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis que não originam ajustes, mas devem ser divulgadas em nota explicativa. Início de litígio importante, proveniente exclusivamente de eventos que aconteceram após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis. Destruição por incêndio de instalação de produção importante após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis. Anúncio de plano para descontinuar uma operação. Alterações nas alíquotas de impostos ou na legislação tributária promulgadas ou anunciadas após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis que tenham efeito significativo sobre ativos e passivos fiscais correntes e deferidos.